Jorge Paes, o famoso Jorginho. Como é que você conheceu o paraquedismo? Eu conheci o paraquedismo em 1983, fazendo um curso na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. E dessa forma fui introduzido ao mundo do paraquedismo, fazendo curso saltando com paraquedas T10, paraquedas redondo, fazendo curso enganchado. Essa foi a minha introdução ao mundo do paraquedismo. E quem foi seu instrutor? Meu instrutor foi um cara chamado Pedro, foi o maior responsável por dar o nosso curso, mas da escola quem era o responsável era o capitão Rezende. Alberto Rezende. Alberto Rezende, grande amigo, até hoje temos contato pelo Facebook. Beleza. Agora, outro instrutor que também fez parte dessa formação foi um grande amigo meu, que eu já tenho há muitos anos, que é o Josirê. Que até hoje saltamos juntos. Josirê Paiva. Isso, Josirê Paiva. Na ocasião, ele era como se fosse um estagiário de instrutor, mas foi através dele que ele começou a me falar, não só do salto enganchado, que eu estava me preparando, mas também como outras possibilidades do paraquedismo, falando naquela ocasião, então, de forweight, queda livre. Ele sempre foi um cara muito estudioso ali do assunto, então eu tenho a felicidade de até hoje em dia, ainda ser amigo dele, temos contato juntos. Beleza. É isso. E aí, logo você conheceu o Boituva, como é que foi? Como é que você conheceu, como é que te indicaram aí em Boituva? Naquela ocasião, em 83, lá do Rio de Janeiro, a gente ouvia falar alguma coisa de Boituva, já se sabia que era a grande área de salto do Brasil. E então, no ano seguinte, em 1984, a gente, numa turma de amigos, na verdade, combinou uma viagem para Boituva, e eu, na ocasião, tinha 16 anos, e topei essa viagem, topei essa aventura. Foi até interessante porque o pessoal do Rio de Janeiro tinha um certo receio com relação a liberar os alunos para irem para Boituva, porque naquela ocasião, Boituva tinha uma fama de ser uma área muito liberal, muito liberal. Então eu fui para Boituva com uma série de recomendações, mas foi uma viagem maravilhosa, porque até então eu tinha 1 ano de paraquedismo, tinha feito até então 7 saltos. Mas foi no Carnaval de Boituva, de 1984, inclusive quando eu tive a chance de te conhecer, naquele carnaval eu fiz, se eu não me engano, 7 ou 8 saltos. Nossa, bastante. No período de 1 semana eu fiz o que eu tinha até então feito em 1 ano, dos quais, desses saltos que eu fiz o meu primeiro salto livre, o segundo salto livre e o terceiro salto livre. 5, 10 e 15 segundos respectivamente. O que para mim foi uma coisa assim inimaginável, inclusive tendo saltado também, no último salto em Boituva, com um paraquedas hiper sustentado, um PC. Um Paracommander. Um Paracommander. Então, para os padrões do Rio de Janeiro, realmente aquilo foi uma coisa revolucionária e eu adorei. Foi realmente uma viagem que me marcou muito, dali então seguiram-se várias. Beleza. E logo você se interessou em competições também, né? Na verdade, assim que eu voltei de Boituva, meu interesse maior era da progressão à queda livre, porque até então eu só tinha começado a ter um gostinho do contato da queda livre, tendo feito de novo 5, 10, 15 segundos. Na viagem seguinte para Boituva, que se eu já não me engano foi na Semana Santa, de novo eu tive a felicidade de encontrar meu amigo Fidelis, e aí foi aquela história que eu acabei de comentar com você. Logo de cara, no início, logo já no primeiro salto, na Semana Santa, chegando numa sexta-feira, já subi direto para 10 mil pés e o meu 4º salto livre, orientado pelo meu amigo e mentor Fidelis, já foi um salto de 10 mil pés com 50 segundos de queda livre, um salto maravilhoso, inesquecível. Saindo dando tchauzinho pro avião. Exatamente conforme brifado pelo meu amigo, foi minha primeira saída de mergulho. Já no mergulho, eu já vendo o avião com o Fidelis na porta dando tchauzinho e eu retribuindo o tchauzinho. Sensacional. Foi maravilhoso. Naquele salto, foi um momento inenarrável. Foram uns 50 segundos, se eu não me engano, de queda livre, onde eu pude então praticar 360 para um lado, uma curva
completa para um lado, uma curva completa para o outro. E dali eu falei, caramba, esse meio da queda livre, que era um meio que muita gente até então pagava tanto mistério, falava assim uma coisa tão perigosa, de repente eu me senti em casa, porque eu sentia que era um ambiente que eu tinha controle. Dali para diante, realmente eu dei continuidade à queda livre e comecei a saltar, fazer um trabalho relativo também com meu amigo Fidel, também foi o meu instrutor e o primeiro mentor meu, fazendo two-way. E a sequência natural disso aí foi depois me tornar parte do time de four-way do Rio de Janeiro, da Vertigem. Como é que foi a formação da Vertigem? A formação da Vertigem... Quando você entrou já existia a Vertigem? Já. Eu fiz parte da Vertigem em 1985. Foi dali que eu passei a integrar a Vertigem. No ano anterior, eu já tinha ido no primeiro campeonato nacional da minha vida, que foi em Londrina, 1984. E quem fazia parte da Vertigem naquela ocasião, se eu não me engano, era o Tunico, o França, o Max e, se eu não me engano, o falecido Alfonso. Se eu não me engano, era o falecido Alfonso. Em 85, me foi oferecido a vaga para justamente tomar parte da equipe, já que esse nosso amigo já tinha partido. Então, para mim, foi um grande desafio. Foi um grande desafio, foi uma tremenda responsabilidade para mim também. Eu era um garoto novo. E dali a gente, então, eu tive a chance de começar a treinar com a Vertigem, e o primeiro campeonato nacional que nós competimos juntos foi em 85 em Porto Seguro, onde a gente acabou em segundo lugar. Beleza. Com uma tremenda experiência maravilhosa, não só na competição, mas expandindo esse universo de amigos, porque nesses eventos nacionais a gente tem a chance de conhecer times de todos os lugares do Brasil. Então foi uma introdução no melhor estilo no paraquedismo competitivo. Teve uma época que o pessoal do Rio de Janeiro era os maiores frequentadores do Centro Nacional de Paraquedismo, mais do que o pessoal de São Paulo. Era impressionante que todas as semanas vocês estavam aqui saltando e treinando, né? É verdade. A gente sempre gostou muito de vir para Boituva e tinha aqui em Boituva um ambiente em que a gente se sentia em casa, inclusive com todo o suporte e apoio de uma pessoa que para mim é um herói, uma pessoa que deve ser considerada um ídolo para todos os paraquedistas, que é o Ulisses, o alemão. Ulisses Berggren. Exatamente. Então, a maioria das vezes a gente vinha para Boituva para saltar do avião dele, e ele era o cara que nos dava todo o apoio, fazia todo o trabalho ali de suporte como aviador. Então realmente a gente vinha muito para não só praticar o four-way, mas também aconteceu o seguinte: em 1987, isso é, 2 anos depois da minha primeira competição nacional com a Vertigem se uniu a um time de São Paulo chamado Muito Vento, que era composto na ocasião pelo Hélio, nosso grande amigo Hélio Borboleta, o Beppo, o Walter e o China, que também tinha como mentor o Nilo Mota. Então, eu também tenho que incluir o nome dele nesse time daí. Apesar dele não estar se assaltando tanto no time. Mas enfim, foi com a união da Vertigem com a Muito Vento que criou-se a Ratos d'Área. Isso que eu queria saber. Foi em 1987. O ano do Campeonato Mundial em Foz do Iguaçu, né? Exatamente. A proposta era justamente ter um time que se sagrasse campeão no Brasileiro, para que a gente tivesse a oportunidade de participar do Campeonato Mundial. E foi justamente seguindo esse plano que a gente foi para Foz do Iguaçu e representou o Brasil como time de H-Way brasileiro pela primeira vez. Foi então uma história muito bacana, especialmente porque, além de termos um time com pessoas técnicas, para a nossa realidade, o que a gente fazia era algo acima dos padrões brasileiros. Então, nesse campeonato de 87, eu lembro que fazia uns saltos ali de 3, 4 pontos, e para
para os padrões da época, estamos falando de 87. Pelos poucos saltos de treinamento que vocês davam também, né? Exatamente, então aquilo ali era algo fantástico. E de novo, só voltando a conectar isso aí com as vindas a Boituva, porque na verdade o que permitiu a nós ter esse sonho de ter esse time de 8A foi o alemão, que na ocasião tinha um beat, o Beat B. Porque se fosse só um Cessninha, o DQX que a gente adorava, não daria conta de treinar um time de 8. Então, graças ao alemão e com o avião dele, a gente deu sequência a um treinamento, onde você, Fidete, foi nosso cameraman um bocado de vezes. Com muita honra. E o grande barato então que você pôde compartilhar era um time técnico que com os poucos recursos que tinha fazia bons saltos, mas sobretudo um time de amigos. Então a gente sempre se deu muito bem, e não só os integrantes do time, mas ao nosso redor tinha muita gente dando suporte, muitos amigos, era um ambiente era um gostoso. happening, era uma festa quando você chegava em Boituva, porque não era só o salto, né? Era toda uma irmandade que vocês tinham e que infelizmente não existe mais hoje. São tempos diferentes, então realmente a dinâmica de hoje eu acho que é diferente. Nós tivemos a felicidade de fazer esse momento perdurar por mais uns 2 anos, porque a gente participou, não foi só desse campeonato brasileiro, não só desse mundial, mas a gente continuou sendo até mais ambicioso e montamos um time também para participar do Mundial de 89. Na Espanha? Na Espanha. E aí foi então, acho que o máximo da Ratos Dário. Então continuamos treinando, logicamente, dentro dos nossos recursos, vindo para Boituva, eventualmente fazendo 10 saltos por mês durante algum período. E eu lembro que quando nós nos sagramos campeões brasileiros em 89, a gente já fazia saltos de 5 e 6 pontos, que de novo, para aquela época era algo fenomenal. Então, a gente ganhando aquele campeonato brasileiro de 89, tivemos a felicidade de poder representar o Brasil, dessa vez na Espanha. Onde eu também tenho que chegar aqui e fazer um destaque para o nosso presidente da ocasião, que era o Faixa, presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo, que até onde eu sei ele fez algo único, porque naquele ano de 1989, ele patrocinou não só o time de 8A, como também o de 4A, para participar do Mundial na Espanha. Estamos falando de passagem aérea e inscrição no campeonato. Foi algo fabuloso, para todos nós atletas foi algo formidável. Então fomos uma delegação grande, o time de 4A, que era Céu Azul na ocasião, Betão, Rogerinho, Zacarias, do 4A. Do 4A. Tinha o Zacarias, o Abaré e o Bambi. Também era o time de 4A. O nosso de 8A era a turma do Rio de Janeiro, eu, Max, Marreco, Fred. Com nossos amigos de São Paulo, Hélio, Beppo, Walter, Marcelo Pelagalo e Pedrilu. Nós nos alternávamos, esse era o nosso time, tudo brother, e com a felicidade que eu tenho de dizer que muitos de nós até hoje em dia temos a satisfação e a felicidade de mantermos contato e batermos muito papo, lembranças gostosas daquele tempo lá. Então, basicamente, essa foi a história minha de participação mais ativa em competições nacionais. Foi desde o início, em 85, pela Vertigem, no 4A, e já a partir de 87, já migrando mais, o foco sendo maior, sendo em cima do 8A, onde participamos de 2 mundiais, 87 e 89. Maravilha. De lá para cá muita coisa se passou, mas o que ficou mais forte para mim foi a lembrança e as velhas amizades. Então, como você citou, o paraquedismo hoje em dia mudou muito. Não estou dizendo que é para pior nem para melhor, mas é diferente. É o preço que se paga pelo profissionalismo, né? Antes a gente tinha aquele chamado de paraquedismo romântico, que éramos uma família de amigos, digamos assim. E hoje, com o profissionalismo, acabou. Esse sentimento ficou para trás. Então, de novo, eu não posso dizer que é melhor ou pior. O que eu posso dizer é o seguinte: eu adorei ter feito parte daqueles anos que eu acho que, na cabeça de todos nós, foram anos dourados. Quem viveu jamais vai esquecer, porque foram únicos mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia,
tem a conveniência de chegar numa área de salto como a de Boituva, que é altamente movimentada, você salta rapidamente, sobe em aviões eficientes e tudo, mas não tem mais aquela coisa de você conhecer todo mundo, como era antigamente. Sem dúvida. E o pessoal pode estar pensando que eu estou exagerando, mas eu estou falando que a gente conhecia todo mundo literalmente. Exatamente. Todos nós nos conhecíamos, era um clima muito bacana. Então eu tenho um carinho muito grande por isso, muito grande. Eu tenho a satisfação de ter o meu filho saltando comigo hoje em dia. Ele é um cara muito bacana. E uma das coisas que eu gosto muito dele, além de fazermos bons saltos tecnicamente juntos, mas a coisa que eu mais gosto e admiro nele, ele é um cara que preza muito a história do paraquedismo. Então, ele quando está com meus amigos, quando eu tenho a satisfação de apresentar gente que saltou comigo anos atrás, ele é um cara que se interessa muito. E isso eu acho uma coisa muito bacana. Eu acho muito legal porque sem dúvida. Quem hoje em dia está aí, muito presente, eventualmente participando das competições e ganhando, muito legal, muito bacana, mas é importante ter um entendimento que a gente tem. Isso tudo passa. Isso tudo passa. O que fica são as memórias boas e as boas amizades. E ter alguém que valorize isso não tem preço. Beleza, muitíssimo obrigado por contar uma parte da sua história. Maravilha, beleza. Obrigado. Bom, Fidelis, eu não sou muito bom disso. Você é ótimo e modesto. Muito obrigado. Por ter me ajudado nisso aí. Obrigado, querido.